Gostaria de saber mais sobre o perdão. Eu coloquei na minha cabeça que não tenho o direito de pedir perdão para Deus se eu não perdoar aquele que me causou o mal. Eu diria o seguinte: primeiro, você tem que se auto-perdoar. Quando você se auto-perdoar, você vai se reconhecer como uma herança divina, você vai se julgar merecedora disso e você vai pedir a Deus, porque Deus não vai fazer nenhum tipo de julgamento, né? Se você ainda não tem condição ou não, né? Todos nós somos imperfeitos. Sabe aquela história? Uma vez eu conversando com uma amiga, eu falei, eu não posso dizer que eu sou espírito, eu sou muito imperfeito. Não, eu sou espírito, eu sou imperfeito, eu tenho um bocado de defeito, mas eu pauto pela doutrina espírita, acho que ela me dá condição de realmente ajustar o meu caráter, de fazer-me compreender muitas coisas, de fazer com que eu atinja determinados objetivos. Então, eu tenho que pensar assim, né? O perdão é necessário para a nossa evolução. Sabe aquela escada de Jacó? É uma escada para o céu, né? O perdão é essa condição que nós damos a nós e às pessoas de poder evoluir. Quando Pedro falou a Jesus, quanto eu devo perdoar? E Jesus falou 70 vezes 7, né? Talvez seja até muito mais que isso, porque quantas vezes forem necessárias para que o nosso irmão possa ser perdoado, para que a gente possa aceitá-lo, para que ele possa se libertar desse jugo e ele possa caminhar, né? Perdoar é um ato simples, puro, singelo. Paulo de Tarso, ele dizia assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. É uma prova de amizade que a gente dá para a criatura, né? Nosso interlocutor, nosso, abre aspas, algoz. Porque o perdão faz bem para quem perdoa, né? Sim, é para nós, não para o outro. Né? Eu me desfaço daquilo. Eu não fico preso àquele evento. Eu não fico com essa fixação mental. Então, falar assim, eu me pedir liberto. perdão, não é tão certo falar isso. Vou pedir perdão. Você pode se direcionar. Não, eu perdoo. Né? Eu perdoo, eu que devo esse perdão, eu que preciso entender e aceitar. O outro pode errar, o outro pode me xingar, o outro pode fazer o julgamento que for. Eu não tenho esse direito. Ah, mas ele também. A história é essa. Ah, ele também é agressivo, ele também me bateu. Geralmente os dois irmãos, né? Ele também. Não importa o outro, ele, o outro, importa você. Você desfaz, você trunca, corta. Mas ele começou. Mas foi ele que começou. Não, eu que preciso acabar. Senão isso não acaba. Por isso que a gente encarna, morre, reencarna, morre e a gente... Entendeu? Por isso que a reencarnação é ad infinitum. E na realidade não é ad infinitum. E não é... A encarnação não é um castigo. Uhum. É um perdão divino. Ele nos permite reencarnar para que a gente encontre novamente esse algoz e a gente sempre cai no mesmo erro. E a gente nunca muda a nossa maneira de ser, o nosso comportamento. Por quê? Caridade, amor, só isso. É ver com outros olhos, com os olhos da alma, com os olhos que Jesus via a todos. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Ele não está falando das crianças, daqueles pequeninos, daqueles que ainda são imperfeitos, inconscientes, daqueles que ainda julgam, que ainda matam, que ainda vilipendeiam, que ainda, sabe? Esses pequenininhos, né? Deixar vir esses pequenininhos. Então, vai a Deus. Eles precisam encontrar Deus no coração, para poder desfazer todas essas experiências que só traz prejuízo. Lá em Ribeiro, ele falava que quando a gente só tem martelo, tudo que a gente vê é prego. Prego. Ah, tá. Entendeu? Então, nós precisamos sair desse círculo, né? Porque diz que o sonho do oprimido não pode ser opressor, né? Sim. Né? Se tornar opressor, né? Sim. Tem um livro muito interessante, já que você falou do oprimido, eu lembrei do William Reich, é um psiquiatra muito interessante, Escuta Zé Ninguém, e ele fala sobre esse tema. Como a gente reproduz. E eu te sacaneio, se eu te agrido, você vai lá e vai fazer com o teu irmão. A mesma coisa e reproduz. Não seria aquelas trollagens de trote de faculdade? O cara entra na faculdade, aí ele tem um trote. Aí ele fala, tudo bem, eu vou suportar. Porque quando quando for eu no próximo ano, eu vou me vingar com aqueles... Exatamente. A gente não vê com outro olhar, a gente reproduz. Então, Escuta Zé Ninguém, ele falando disso, que a gente reproduz
reproduz comportamentos e a gente não cresce. Ele era muito politizado, William Reich, e ele falava que nós somos escravizados, nós não somos politizados para perceber que nós somos massa de manobra. E nós estamos brigando com o irmão quando acaba, não era ele o foco, não deveria ser ele o foco, deveria ter um outro foco, uma outra... É muito interessante. Perfeito. Então, a dificuldade de... Paulo de Tarso, ele falava que perdão a si mesmo é prova de amizade, e isso vai provar que nós somos melhores que o nosso irmão. Né? Nós vamos falar e demonstrar que temos uma condição evolutiva diferente, entendeu? Claro que a gente não vai esquecer, não sei o que, não, a gente pode até lembrar, mas lembrar com outro olhar como o nosso irmão, que naquele momento foi imprevidente, que teve um equívoco, né? Que de repente ele estava com um problema no lar, no hospital, com a mulher, com o emprego. Nós vamos tentar ver com outros olhos, com os olhos do amor, e que isso é difícil a gente fazer. Esse é um grande exercício que a gente deve fazer. A dificuldade de perdoar é porque nós somos imperfeitos ainda, né? Nós somos dentro da hierarquia dos mundos, né? São 10 graus evolutivos, né? Nós estamos no início, então nós temos muitas imperfeições. Então, para nós é muito difícil. E quando Kardec, lá no Livro dos Espíritos, nos traz que o maior câncer da humanidade, o maior vício que nós temos, lição 913, o maior vício que nós temos é o orgulho e o egoísmo. O egoísmo filho e o orgulho pai. Alguma coisa assim ele fala. Então é para isso que nós temos que voltar todas as nossas armas, não para mudar o nosso irmão, mudar a nós. Nós é que, de certa forma, temos isso, temos um câncer dentro de nós e estamos preocupados com o câncer do outro, né? Vamos nos preocupar com o nosso câncer, o orgulho que ainda nos aprisiona, nos enclausula, e o egoísmo que nos faz blindados, né? Sem interagir, sem poder exercitar o amor, querendo só esse amor próprio, né? Isso é degenerativo, isso nos consome até as nossas energias, inclusive. É interessante. Segundo, nós nos colocarmos na dor do outro, nos colocar em empatia, nos colocar no lugar do outro. Isso é muito, muito difícil ainda, né? E aquela ideia negativa de ser apático aos erros do outro, de, então eu não vou chamar atenção, ele vai incorrer no erro? Não, isso não necessariamente. Acho que esse é o desafio nosso, né? Da gente saber se impor sendo cristão, né? Sim. Per si, cada um buscando, despertando essa consciência. É claro que lá no livro Consolador, nas mãos de Chico Emmanuel, ele fala que na realidade, se nós vermos alguém em erro e nós tivermos uma ascensão moral, conhecimento daquele mister ali, de poder, nós temos o dever de alertar, sim, não de entrar em desigualdade, em briga, não, mas nós temos que ser verdadeiro, né? Ai, puxa, eu tô bonito, tal, tá bem assim, não. Depende. Tá, não tá? Eu preciso ser verdadeiro com tudo, não ficar fingindo o tempo todo, entendeu? Nós temos... Ou você acha que eu fiz bem a falar isso? Até não, eu achei que não poderia ser dessa forma. Mas você, dentro do que você conhece, dentro daquele momento, talvez emocionalmente você estava alterado e tal, mas eu acho que eu faria diferente, por isso. Pelo que eu li, pelo que eu ouvi falar, isso aqui não seria interessante, porque a gente, sabe, acho que a gente tem que, né? Nós não podemos concordar também com tudo, nós temos o dever também de não também manter o outro em erro, né? Também aí não seria um serviço cristão, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.